bem-vindos à Conversa Atual. Os 500 anos de inauguração do convento de Nossa Senhora do Monte do Carmo são celebrados pelo Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança, com um conjunto de iniciativas ao longo deste ano de 2026. Esta semana é a nossa convidada, Maria de Jesus Ramírez, é a presidente do centro. Por que a realização destas comemorações? Muito boa tarde, Inês. Porque, muito bem, a vida é composta de histórias e realmente esta iniciativa partiu de uma história. Estávamos a falar, portanto, eu e alguns elementos que fazem parte da direção, estávamos a falar do nosso património arquitetónico, religioso, e de repente surgiu-nos, por parte até do Barahona, que havia, no mês de maio de 2026, o convento, a fundação do convento do Carmo, de Nossa Senhora do Carmo, fazia 500 anos. E pronto, e foi o pontapé de saída para nós. Sim, senhora, boa ideia, realmente. A fundação deste convento deu origem àquilo que foi chamado durante muitos anos, sempre o Carmo Velho. E então nós achámos que deveríamos trazer para a nossa comunidade esta história, o orgulho que as pessoas deviam ter da entidade que tem aquele bairro, porque o Carmo Velho sempre foi considerado um bairro de exclusão, era sentido pejorativo mesmo dizer Carmo Velho. E nós achámos que era a altura de realmente esse estigma desaparecer e as pessoas percebessem porque é que tinha sido o Carmo Velho. E daí as comemorações dos 500 anos da fundação do convento do Monte do Carmo. Temos estado a fazer, portanto, a apresentação, porque nada se faz sem o envolvimento das pessoas e das entidades, e precisamos realmente de envolver as pessoas. Começámos por fazer uma planificação ao longo do ano, e em janeiro começámos com os nossos próprios funcionários a apresentar a história e a apresentar aquilo que nós tínhamos pensado fazer, para eles poderem acrescentar também mais alguma coisa ao programa que nós tínhamos. E a partir dos nossos funcionários partimos para a comunidade. Partimos para a comunidade, fizemos a apresentação e agora, neste último sábado, partimos não só para a comunidade, mas também para outras entidades que não conheciam o projeto, nomeadamente a parte religiosa, portanto, o Senhor Bispo. Também para envolver aqui a Diocese Beja nestas comemorações. Temos que envolver, porque realmente basta termos a imagem do Convento do Carmo para já termos a Igreja envolvida também neste projeto. Foi muito bem aceito por parte do Sr. Bispo, estiveram presentes, portanto, agora no sábado, as entidades que achámos que faziam sentido e que nós convidámos, não é? Desde o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Bispo, como disse, esteve também um vereador da Câmara, um vereador da CDU, e esteve a Presidente da Cáritas, esteve a Santa Casa da Misericórdia também representada, tiveram associações, teve a diretora do museu. Portanto, uma série de entidades aqui envolvidas nestas comemorações. Vamos agora conhecer um bocadinho aquilo que o Centro preparou então com este programa, o que é que está previsto realizar ao longo deste ano de 2026. Pronto. Vamos aos pontos altos, o que é que nos pode dizer? A primeira iniciativa é já no próximo mês de Abril. É já no dia 1 de Abril. É o dia em que é o aniversário do centro e que nós iremos fazer então uma apresentação, uma dramatização em que iremos essa dramatização estará o quê? Estará um convite às pessoas também para participarem no que foi o Carmo antes e o que é o Carmo hoje, com danças, dramatizações, declamações, portanto... Mas quando fala do Carmo está a referir-se ao bairro do Carmo ou efetivamente ao convento de Nossa Senhora do Monte do Carmo? Estou-me a referir, portanto, tudo isto, se eu puder vir um bocadinho atrás, em fevereiro fizemos o desfile de Carnaval. E, portanto, já estava ali representado estas comemorações. Já levámos os nossos pequeninos frades, as nossas pequeninas freiras, os grandes, os mais idosos. Portanto, é isso, é a partir dessa história do antigo dos 500 anos, né? Recriar, mas depois também uma evolução do que é que o bairro tem sido. Quando é que o bairro deixou de ser chamado Bairro do Carmo Velho e passou a chamar Bairro da Esperança? Porque também tem aqui a sua história. Só depois do 25 de Abril é que passou a ser chamado o Bairro da Esperança. E, portanto, as pessoas que viveram no Carmo Velho e que vivem lá, e que não gostavam de ser identificadas, muitas delas por serem do Carmo Velho, nós queremos fazer esse tipo de recriação. Portanto, isto é a atividade do mês de Abril, é uma das atividades. Assim, a ideia é realizar uma atividade em cada mês. Em cada mês. Depois em maio faz então os 500 anos. Então o que é que nós temos? Temos uma grande caminhada,
que vamos chamar a Rota dos Frades, em que vamos levar o bairro à cidade, portanto, para que as pessoas percebam e trazer as pessoas da cidade ao bairro também, como é que os frades que viviam no convento do Carmo Velho se deslocaram para a cidade. Portanto, porque é que aquele convento passou a ser chamado o convento do Carmo Velho, porque era o mais velho, e como é que os outros passaram então, são mais novos. E fomos fazer essa caminhada, que é a Rota dos Frades, portanto, por onde a evolução, por onde eles passaram. Isto será em maio, será um dos grandes eventos. Mas este evento também, ao longo do ano, em todos os meses, nós temos outras atividades que vão tendo alguma sequência. Começámos, por exemplo, com os workshops de barro. Para quê? Para que não só como uma atividade recreativa, para as crianças e para os nossos séniores poderem também moldar, mexer no barro e para, ao mesmo tempo, elaborar alguns utensílios, alguns artefactos que na altura se usavam nesta época. As taças, os copos, aquilo, portanto, por isso também, temos isto também ao longo dos vários meses. Por isso, independentemente da grande atividade, temos estas. Depois, além de maio, como disse, nós nessa caminhada gostaríamos de ter um kit, onde as pessoas farão a inscrição, pagarão um determinado valor. Teremos também um convívio no centro. E nesse kit nós iremos ter uma t-shirt onde temos o símbolo do Carmo. Este símbolo do convento do Carmo foi retirado de uma aguarela que o Borrell pintou, por isso a Hermínia esteve presente também no evento do sábado e agradecemos e pedimos-lhe autorização, porque iríamos utilizar uma imagem que não é nossa. E ela também esteve lá presente. Depois dessa caminhada, portanto, em junho, o que é que nós prevemos? Temos as marchas populares, queremos voltar ao mastro que sempre se fez no Carmo Velho, né? Queremos também voltar a essa situação e depois queremos fazer uma feira. E nessa feira o que é que vai estar? Vai estar, que neste momento já está a ser feito, portanto, licores. Iremos também fazer aqueles bolos com receitas tradicionais da época, né? Conseguimos arranjar aí, nomeadamente, há um doce muito engraçado que é o doce do tocinho, e iremos portanto fazer e portanto vender, e depois também o show cooking, portanto também será o culminar do mês de junho. Julho e agosto, continuamos então aqui com um trabalho que também é interessante e que também está envolvido neste projeto, que é o Miguel Serra, o nosso arqueólogo. Ele irá fazer uma prospeção, digamos assim, no espaço onde possivelmente o convento esteve construído, e vai ver se ainda consegue detectar em alguns vestígios. Portanto, e depois a partir daí haverá os colóquios. Os colóquios que ele irá dar e ao mesmo tempo também nesse tipo de colóquio ele também vai dar alguma, se for possível, fazer a localização e ficar aí um registro que possa depois servir até num roteiro turístico poder ser visitado. Portanto, nós pretendemos isso, que isso aconteça. E pretendemos porquê também? Porque queremos fazer um painel de azulejo com a imagem do convento do século XIX e esse painel de azulejo, portanto, poder estar próximo de onde era o convento e poder ser uma forma até das pessoas também deslocarem esse roteiro, vir na agenda cultural, nos roteiros turísticos que a Câmara tem, poder vir lá o Bairro da Esperança com a localização do que é que foi. Portanto, isso é um dos nossos objetivos. Ao mesmo tempo desses objetivos, o que é que vamos fazer? Estamos a fazer já, portanto não se faz de um dia para o outro, mas para a apresentação estamos a fazer já, portanto, a recolha oral e a recolha fotográfica. Não que as pessoas se lembrem do convento, mas as pessoas vão se lembrando de histórias que os seus bisavós, que os seus avós, antepassados foram contando. Alguns sabiam que tinha havido ali um convento, sabiam que à volta do convento tinha começado a surgir as barracas e as pessoas a viverem. O porquê? Porque havia muitas hortas e havia uma forma mais sustentável, né, na altura. E então essa recolha toda vai sendo feita ao longo do ano, mas em setembro vamos tentar que ela já esteja com uma forma mais compilada, porque queremos depois no final então ter o quê? Ter um livro.
onde fique todos estes registros. E a história, ao fim e ao cabo, deste mosteiro e deste bairro? E ficará a história do bairro e ficará, portanto, a identidade deste bairro. Em dezembro, em dezembro, vamos voltar com a procissão que deixou de fazer no bairro e vamos, portanto, fazer um presépio vivo com a apresentação do coro do Carmo, né? Carmo, mais uma vez, porque está cá o outro Carmo na cidade. Portanto, isto são, digamos assim, um geral daquilo que estamos a pensar fazer ao longo do ano. No meio disto, portanto, surgirão outras atividades, outras iniciativas. Maria Jesus Ramires, falemos então aqui do bairro da Esperança, conhecido como o Carmo Velho, e já percebemos então o porquê, porque muita gente não conhece. Estas iniciativas que o Centro vai promover é também uma forma de abrir o bairro à população da cidade. Neste momento, olhando para aquilo que se passa, para aquilo que é o bairro da Esperança em 2026, o que é que lhe parece? Ainda existe este estigma relativamente a este bairro ou os últimos anos têm conseguido desmistificar a ideia que estava associada ao bairro? É assim, para as pessoas de mais idade, de meia idade, para elas continua a ser o Carmo Velho. Portanto, mas para esta malta mais nova, portanto, para os jovens, já não são capazes de identificar com o Carmo Velho, a não ser de uma rua que é a Rua do Carmo Velho, que é a rua principal. Eles só falam do Carmo Velho quando alguém mora nessa rua. Portanto, o que se passa aqui, o que é que o centro, o papel do centro neste bairro? Neste bairro. É um centro comunitário que tem duas respostas sociais. Tem a creche, né, e tem o centro comunitário, porque nós somos uma instituição de solidariedade social, né, em particular de solidariedade social, uma IPS. E neste momento, o que eu posso dizer, desde que estou ali e o que tenho verificado é que o centro, como nós lhe chamamos, está dentro do bairro. O bairro sente o centro como seu. E como é que nós trazemos para a cidade? Porque é esse o objetivo. Temos conseguido trazer de duas formas. Primeiro, nós temos tempos livres, portanto, nós temos dois projetos a funcionar no centro. E um dos projetos, que é o Escolhas, tem uma capacidade de trabalhar crianças desde a idade dos 6 anos até aos 25 anos. E associado a isso chamamos o espaço É Teu, portanto é um espaço que é dinamizado por uma animadora e por o espaço também pelo projeto de Escolhas. E o que está a acontecer é que muitas pessoas da cidade já lá vão inscrever os seus filhos para, no tempo das férias, estarem connosco. Portanto, vão ao bairro. E na creche? Só existem lá crianças do bairro ou a creche também abriu à cidade? Exatamente. A outra resposta, como eu tinha dito, da creche está aberta à cidade e, maioritariamente, as crianças, muitas delas são da cidade. De etnia, só temos uma criança neste momento, o resto são tudo crianças da cidade e do próprio bairro. Bastante procurado, e se tivéssemos mais espaço físico, mais crianças teríamos. Portanto, a creche está bem vista, está bem, digamos que há uma credibilidade com o trabalho que é feito. Com o trabalho que é feito e que é reconhecido pelos pais. E no centro comunitário também temos outra forma também de vir para a cidade, que é a confecção de refeições, que nós chamamos os tabuleiros, que muitas pessoas nos procuram quando fazem uma festa, quando fazem um jantar em casa, quando há, por exemplo, assim, agora vai haver pequenos eventos e que vão ter connosco para nós podermos servir nesses eventos. E, portanto, também é uma forma de dar a conhecer o nosso trabalho, a nossa cozinha, porque é uma cozinha de qualidade. Temos parabéns às cozinheiras que lá estão, que é de qualidade e que também é muito procurado. Portanto, isso também leva as pessoas ao bairro. Acontece que ainda há muitas pessoas que nunca entraram no bairro. E eu tive esse exemplo agora, quando fizemos a apresentação, nos convites que fizemos, as pessoas nunca tinham vindo ao bairro. E foram, precisamente por este evento. E ficaram admirados com o bairro, porque o bairro tem uma apresentação já diferente. Já há um maior cuidado na limpeza, maior cuidado na habitação, portanto, há um maior cuidado das próprias pessoas até que vivem no bairro, porque muitas vão dormir praticamente ao bairro porque trabalham fora do bairro, trabalham na cidade. Portanto, eu penso que lentamente nós vamos conseguindo
combater a exclusão. Esse tal estigma que existia em relação a este bairro. Mas também não podemos esquecer uma situação muito prejudicial para esta inclusão, é a estrada de circunvalação, que separa a cidade do bairro. As pessoas dizem, eu vou à cidade, enquanto que o bairro pertence à cidade. Se nós formos ao Bar da Conceição ou ao Pelama, as pessoas não dizem que vão à cidade, mas se forem ao Bar da Esperança, dizem que vão à cidade. Portanto, eles sentem, porquê? Porque há aquela estrada de circunvalação que separa, faz esta separação. E isto é uma das coisas que nós não podemos combater, porque está feita, não é? A acessibilidade é um pouco difícil, porque as pessoas atravessam e já têm havido mortes naquela estrada. Portanto, há que as entidades autárquicas e superiores terão que ver uma forma de fazer essa ligação. E qual seria essa forma do vosso ponto de vista? É uma parte mais subterrânea, portanto, de ligação do bairro à cidade. Não pontes, não nada, é mais subterrâneo, não é? Para fazer a ligação. Mas temos aqui outro problema também, que é o caminho de ferro, portanto, que também faz ali uma separação, mas isso são estruturas que já estão feitas, que é difícil alterar, mas pelo menos que as pessoas, que nós, que estamos lá à frente do centro comunitário, que possamos também de passar a mensagem, que é importante que as pessoas olhem para a cidade como a sua cidade e não como vamos à cidade, como fosse algo... Porque a cidade também é deles. Também é deles. Ora, o trabalho que o centro desenvolve no dia-a-dia é também, ao fim e ao cabo, para dar resposta aos desafios que se colocam a este bairro, ao bairro da Esperança, aqui em Beja. Quais são, do seu ponto de vista, os maiores desafios neste momento para o bairro da Esperança? E que armas é que o centro tem para poder eventualmente responder? Há uma lacuna na cidade, que é a falta de ter espaços de convívio. E nós temos um espaço de convívio, e nesse espaço de convívio já temos pessoas da cidade a frequentá-lo. Portanto, se tivéssemos um espaço físico maior, mais pessoas teríamos. E cá está, já vão pessoas da cidade que nos procuram, porque realmente não é um centro de dia, é um centro de convívio. E isto é um centro de convívio porquê? Porque este centro, as pessoas vão, estão lá, pagam, têm que se associar, portanto é para sócios, associam-se, pagam um X por dia, têm direito à alimentação. Estamos a falar de um montante simbólico, certamente. 14 euros por dia, com refeição e lanche. E transporte. Vamos buscá-las a casa e deixá-las em casa. Portanto, não Estamos a falar de quê? De pessoas idosas? Pessoas idosas, sim. Pessoas idosas, mas que ainda têm alguma mobilidade. Mas para não estarem sozinhas em casa. Ou seja, regressam a casa ao final do dia, saem de manhã. Saem de manhã. Mas não é um centro de convívio. Porquê? Porque tem muitas atividades. Participam, ainda hoje tivemos um almoço em que essas pessoas estiveram todas presentes. Tínhamos 26 pessoas neste almoço, em que pelo menos metade eram pessoas que frequentam este espaço, este centro de convívio, ou quase todas elas, eu diria até quase todas elas, tirando os técnicos e os auxiliares, todas elas frequentam este espaço, com atividades de animação, com atividades de bóssia, de walking futebol, dramatização, das danças sentadas, de cinema. Portanto, tudo isto são atividades, têm competências, tudo isto são atividades que as pessoas sentem-se bem, homens e mulheres, portanto nós aqui temos para homens, sentem-se bem, estão ali no seu espaço de convívio, não estão sozinhas em casa, não estão isoladas, os filhos vão trabalhar, muitos deles portanto não os podem ter em casa. Mas existe algum projeto por parte do centro para eventualmente conseguir o alargamento do espaço ou a construção de um espaço? Não temos nenhum projeto para isso, por enquanto. O projeto que nós temos primeiro temos que alargar o espaço, ter o espaço maior para podermos ter as pessoas. Porque se não tivermos espaço não podemos ter as pessoas. Mas tem algum projeto nesse sentido? Estamos a trabalhar nesse projeto do alargamento do espaço físico do próprio centro, da própria instituição. E temos outra coisa que é importante dizer, que temos uma escola, a antiga escola, que foi doada à instituição, mas que devido ao telhado de amianto, nós não podemos fazer atividades, porque se realmente tivéssemos aquele espaço livre, portanto, com um telhado normal, poderíamos já resolver muitas destas nossas situações e destes constrangimentos. Portanto, porque ao fim e ao cabo são constrangimentos. Conseguimos agora
ter um gabinete de articulação com as outras entidades, um gabinete em que as pessoas procuram-nos porque têm dificuldades em resolver determinadas questões. Temos uma assistente social que depois faz a articulação com as entidades competentes. Tivemos que retirar do espaço porque não havia privacidade. E temos um espaço ali na Rua do Carmo Velho onde é feito esses atendimentos. Portanto, neste momento, o que é que nós lutamos? Com dificuldade no espaço. Ou, por outra, num espaço que temos que não é utilizado, que não o podemos utilizar e que nos faz falta. Mas, contudo, nós estamos a preparar para fazer aumentar o espaço, nomeadamente da cozinha, porque a cozinha também, nós temos um protocolo com a Santa Casa da Misericórdia, estamos a servir refeições para a Santa Casa da Misericórdia, e como disse há pouco, somos procurados por muitas pessoas também, mas precisamos de ter espaço para poder cozinhar e para ter as condições. E, portanto, o projeto tem que ser elaborado, o projeto físico, para depois podermos fazer uma candidatura. Isto é um dos princípios deste direção, deste primeiro mandato que temos, é precisamente essa situação. Portanto, está prevista e estamos a trabalhar para isso. Mas estamos aqui, só aqui desde janeiro é que janeiro de 2024. Portanto, temos levado aqui algum tempo a tentar elaborar este projeto. Mas está encaminhado. E, naturalmente, que outros projetos não faltarão. O nosso tempo chegou ao fim. Maria de Jesus Ramires, muito foi dito, muito mais haveria para dizer. Foi um gosto. A Conversa Atual está de regresso já na próxima semana, naturalmente com outro convidado.